Olá pessoal, e os 2 dedos de prosa dessa semana, a gente vai continuar nossa caminhada falando sobre os princípios que regem a vida de oração, que nos ajudam no desenvolvimento da nossa vida de oração. E eu queria falar um pouquinho essa semana sobre a oração dentro da perspectiva do relacionamento com Deus. Então, para isso eu queria compartilhar uma palavrinha que está lá no livro de João, no capítulo 15, no versículo 7, que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus está falando aqui sobre permanecer nele e as palavras dele permanecerem em nós, para então nós pedirmos o que quisermos e daí será feito. Então, assim, dentro dessa perspectiva de Jesus falando lá, que está lá descrita no livro de João, no capítulo 15, a gente passa para olhar que não basta apenas aceitar a Jesus em nosso coração, receber a Jesus em nosso coração, mas é necessário permanecer em Jesus. Então, na nossa vida de oração, não basta apenas o exercício da nossa vida de oração, mas nós precisamos permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecer em nós, né? Então, nós precisamos olhar a oração não só no sentido pragmático, no sentido prático, de integrar ela na nossa vida como uma rotina, apenas, senão isso fica tão automático, mas nós precisamos olhar para a oração dentro da perspectiva do relacionamento com Deus, né? Não é algo que é rotineiro, a gente vai parar e já sei até o que eu vou falar, já tenho até decorado as minhas palavras para a oração, mas não, porque isso acaba sendo até desnecessário, porque já não faz nem sentido, nós não prestamos atenção nem naquilo que nós estamos falando, então nós precisamos olhar para a oração, praticar a oração, dentro da perspectiva do relacionamento, de interagir com Deus, de estar nos relacionando com Deus. A nossa vida de oração deve ter essa perspectiva do relacionamento com Deus. Então, não é algo engessado, não é algo rotineiro, é algo que eu posso aqui comparar como se fosse um rio. O rio, ele está sempre em movimento, as águas do rio estão sempre em movimento, mas para desfrutar do frescor desse rio e das águas desse rio e do seu movimento, é necessário entrar no rio e permanecer nele. A partir do momento que eu saio do rio, eu já não desfruto mais do seu frescor. Então, a nossa vida de oração é assim, eu posso compará-la a esse rio, porque eu preciso estar em movimento. Para desfrutar dessa vida de oração, nós precisamos permanecer no rio. Oração é relacionamento. Então, dentro desse versículo do livro de João, no capítulo 15, no versículo 7, que Jesus falou: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Oração é relacionamento. Desenvolva o seu relacionamento com Deus. Desenvolva essa paixão por Deus através da oração, né? Que essa palavra possa ter abençoado o seu coração, como ela tem abençoado o meu coração. E eu tenho sentido a oração realmente como um fluir de um rio. Esse movimento na nossa vida, que traz transformação e que nos leva adiante. Deus abençoe a semana de vocês.